Chamando a contato mais uma vez para falar da história das máscaras. Você lembra no início da pandemia, algumas pessoas eram reticentes, não queriam usar máscara, porque sufoca, porque machuca a orelha, porque não sou obrigado a usar, e não queriam simplesmente usar. Só que era necessário, era obrigatório na época, era a medida encontrada pelas autoridades de saúde para frear o avanço da pandemia. E agora vem a notícia, né, Ana, de que o município quer dar um perdão para aquelas multas que foram aplicadas. Você tem uma quantidade de multas que foram aplicadas na época que agora não vão valer mais se for aprovado pela Câmara, Ana? Parra, olha só, a gente fez um levantamento aí, seriam R$ 84 mil em multas que a prefeitura deixaria de arrecadar. Como você disse, na época em que as máscaras eram obrigatórias, algumas pessoas e muitas empresas acabaram sendo notificadas e depois multadas por causa de não cumprimento das normas estabelecidas, como, por exemplo, o uso das máscaras, como, por exemplo, a aglomeração, principalmente nos barzinhos, funcionamento irregular de algumas baladas que precisaram ficar fechadas, funcionamento em horário irregular, em horário que era para estar todo mundo dentro de casa, na época do toque de recolher, enfim. Foram muitas multas e a prefeitura lembra que essas multas não tinham o objetivo justamente de arrecadar dinheiro, mas sim de tentar fazer com que as pessoas cumprissem as normas, né? Sabe aquela coisa assim, o que quando dói no bolso a pessoa faz? Então, essa é a justificativa da prefeitura, que essas multas foram lavradas como uma tentativa de frear esse comportamento reprovável de não usar máscara, de aglomerar e que agora, como a pandemia aí, se tudo der certo, é o que a gente espera, se encaminhando para o fim, a prefeitura então entende que não há necessidade de cobrar de fato esse dinheiro, já que o objetivo foi sempre educar as pessoas e não arrecadar. O secretário Felipe Machado conversou com a gente, falou então que essa proposta é uma proposta do executivo, ou seja, da própria prefeitura, e que para ela ser aprovada precisa, é claro, de votação da Câmara de Vereadores. Vamos ver o que o secretário Felipe Machado falou sobre esse assunto. Nós lançamos a situação das multas na oportunidade como último recurso para aquelas situações em que as pessoas excediam todas as medidas sanitárias e que, com as orientações e com as conscientizações, não estavam surtindo resultado. Se eu não me engano, nós não tivemos nenhuma multa em razão de pessoa física, foram somente pessoas jurídicas que promoviam ações naquele momento que eram em desacordo com as medidas sanitárias da época. Mas, desde o início, o nosso objetivo nunca foi econômico em arrecadação de recursos com as multas. Era, assim, a última medida que a gente tinha. Infelizmente, as pessoas, às vezes, só entendem a seriedade, a necessidade de adequação de algumas orientações quando isso mexe no bolso. Então, naquela oportunidade, os nossos técnicos, os fiscais das secretarias afins entenderam a necessidade de impor em algumas medidas a questão de multa. Passado isso, superado, é evidente que a gente também tem que ter o bom senso e entender que a economia da cidade sofreu muito com a pandemia, muitos empresários acabaram sendo afetados, em especial os empresários de alguns setores, e nesse sentido, graças a Deus, a gente superou aquele momento bastante difícil, por isso que há um entendimento de que as multas podem ser perdoadas. Eu já vou comentar esse assunto, prepara o seu WhatsApp aí e fala o seguinte para mim: você tem usado máscara? Joinha para cima. Não, Parra, eu aboli, não uso em nenhuma situação. Joinha para baixo. Eu já vou liberar o meu WhatsApp aqui para você poder participar comigo. 991210893. Parra, tem usado máscara? Parra, descartei máscara, não uso mais. Toquei fogo. Fiz uma fogueira de máscara que eu não aguentava mais isso. Explicando o que o secretário Felipe Machado disse, traduzindo em números para você. Foram 280 multas desde o início da lei até abril desse ano. 200 foram lavradas em 2020, 80 em 2021 e nenhuma nesse ano de 22. Desses 84 mil de multas, 60 mil em referência a 2020 e 24 mil do ano passado, todas para pessoas físicas. A intenção do município, então, era dar um choque de realidade nas pessoas para que as pessoas usassem, mas na prática ninguém vai ser cobrado. Coloca o nosso WhatsApp aí na tela. Se você usa máscara, coloca o joinha para cima. Se você não usa, coloca o joinha para baixo. Tem pessoas que estão usando ainda. Eu vou dizer para você o seguinte, uns 2 meses atrás, eu estava com uma tosse seca. Não era Covid nem nada,
mas por precaução, no ambiente de trabalho, lá na RIC TV Oeste, lá em Cascavel, onde eu estava trabalhando, eu fui de máscara. Fiquei lá, acho que uns 3 ou 4 dias de máscara. E beleza. Tinha a Renata Tavares, que estava ao meu lado, editora nossa, que estava grávida e ficou de máscara o tempo todo para preservar ela e também o nenê, o Theo, que nasceu, está super saudável. Mas tem gente que não se importa com isso. Tinha colegas de trabalho que tossiam ali no meio de todo mundo e não estava nem aí. Todo mundo tem direito de tossir, se você engasgou com a água, enfim, você está lá com a pigarrinha. Mas se a pessoa está com tosse, com sintomas gripais, nariz escorrendo, tosse, dorzinha de cabeça, alguma coisa assim, é importante que você use máscara, gente, na boa, tá? O pessoal está participando aí comigo. Ninguém pode considerar o outro um alienígena se o cara estiver usando máscara. É uma forma dele preservar a própria saúde e preservar a saúde também das pessoas que estão no ambiente de trabalho. Então manda mensagem aí pra mim, eu adoro isso, gente. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela audiência. Muitas mensagens pelo nosso WhatsApp, pelo Instagram, pelo nosso canal no YouTube. Obrigado mesmo, tá? E não se esqueça, se você tiver com sintomas respiratórios, vai no posto de saúde, vai no hospital, vai no consultório médico, no dentista, vá lá, se proteja. Não custa nada fazer isso, tá bom?